Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 10. 2 Samuel capítulo 10. Versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler? Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e seu filho Hanum foi o seu sucessor. Olha o versículo 2. Davi pensou: serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, versículo 3, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou, olha isto, como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu, versículo 4, prendeu os mensageiros de Davi, rapou metade da barba de cada um, cortou metade de suas roupas até as nádegas e o mandou embora. Versículo 5, para encerrar. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois havia sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer: fique em Jericó até que a barba cresça, e então volte para casa. Amém? Posso ouvir amém da igreja? Queridos, prestem bem atenção, quero ser bem objetivo aqui com vocês. É claro que esses versículos que acabamos de ler, de 1 ao 5, ele precisa ter uma interpretação. Você precisa entender o porquê eu li esses versículos. E você vai entender o que está acontecendo aqui. Primeira coisa que nós vamos ver aqui, que o rei dos Amonitas morre, que eram descendentes de uma das filhas de Ló, e agora o seu filho Hanum assume. Pronto. Davi sabe disso, e Davi fala assim: puxa vida, como o rei foi bondoso um dia comigo, agora eu quero ser bondoso com o filho. Eu quero ser bondoso com ele. Então Davi manda mensageiros para dizer assim: olha, fale que eu quero ser bondoso com ele, como o pai dele foi comigo. Eu quero retribuir o que o seu pai em vida fez. Eu quero ajudá-lo, eu quero abraçá-lo neste momento mais difícil. Só que quando os mensageiros de Davi chegam no ambiente, os líderes dos amonitas, que alguns chamam de príncipes do rei, vai falar para Hanum: será que Davi está querendo isso com você mesmo? Eu acho que ele está querendo uma armadilha com você. Não acredita em Davi, porque acredito que isso é uma artimanha, é um laço. Deixa eu te explicar uma coisa. Primeira coisa, este rei Hanum, ele é o tipo da pessoa que acredita em tudo que falam. Vou falar de novo. Este rei é o tipo da pessoa que acredita em tudo que falam para ele. Você conhece pessoa assim? Que qualquer coisa que venham falar para ele, ainda que seja uma mentira, ele acredita? Aqui está alguém que vai pela cabeça dos outros. Ele não é uma pessoa que tem a sua própria identidade, ou não procura ver se realmente o que estão falando é verdade.
E por ir pela cabeça dos outros, quando alguém ele é levado por conselhos que não são de Deus, e acabam acreditando em mentiras, acabam tomando decisões que vão ter consequências terríveis na sua vida. Veja, este rei, ele vai acreditar em alguém, e claro, esta pessoa era desequilibrada, este rei era uma pessoa que não tinha domínio próprio, e este rei era alguém que, junto com a malignidade daquele povo, iriam envergonhar os soldados de Davi. Veja o que a Bíblia nos fala em Eclesiastes capítulo 7, versículo 21. Eu vou ler na tradução NBV. Ela diz assim: não dê atenção a tudo que o povo diz, senão você vai acabar ouvindo seu servo falar mal de você. Não aplique o teu coração em tudo que você ouve. Cuidado que vem trazer nos seus ouvidos. Cuidado com as mentiras do diabo. Grandes amizades têm acabado por pessoas com um coração maligno, trazer conselhos mentirosos, que não existe. Até mesmo casamentos, relacionamentos são destruídos por pessoas investidas de inveja. E vem até este rei, que não era o que estava acontecendo. O que estava acontecendo é que o rei queria ser bondoso. Veja, em Provérbios, vai nos dizer, no capítulo 6, versículo 12, diz assim: o perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Ele dá uma piscadinha no olho, ele arrasta os pés, faz sinal com os dedos, tem no coração um propósito de enganar, planeja sempre o mal e semeia discórdia. Escute uma coisa: nós não podemos estar perto de pessoas que venham nos influenciar negativamente. Nós não podemos caminhar com pessoas que querem nos prejudicar. Por isso eu venho aqui lhe falar esta noite: cuidado em coisas que você está ouvindo a seu respeito, ou até você fica procurando saber se estão falando de você. Você vai acabar descobrindo, às vezes, até uma mentira, que vão dizer: estão falando mal de você, e não está. É horrível quando nós descobrimos que alguém fala mal de nós. Só que nós temos que tomar cuidado, analisar o fato, se realmente é verdadeiro, se realmente isso está acontecendo. Infelizmente, pessoas como essas são pessoas que enxergam tudo com maldade. Ela não consegue ver nada de bom. E agora, por este rei acreditar na mentira deles, eles falam: você acha que Davi quer te honrar? Você acha que esta pessoa quer realmente ter amizade com você? Você acha isso? Colocando dúvida. Quem coloca dúvida é o diabo. Às vezes você acredita em tudo que te falam, e você acaba tomando decisões erradas. Você é impulsivo, você é impulsiva, você não sabe respirar, você não sabe aquietar para tomar uma decisão. Não, você ouviu que alguém disse: olha, eu acho,
que eu vi aquela pessoa, eles estavam conversando muito, sabe? Um perto do outro. Então eu acho que estava falando mal de você. A pessoa nem sabe. Mas ela tem um coração tão maligno. Ela tem uma visão tão infernal, amaldiçoada, que ela acaba corrompendo alguém. As más conversações corrompem os bons costumes. Tem casa que tem famílias que era uma bênção, mas alguém entrou no meio da família, uma amizade, um amigo, acabou falando que não devia. Tinha pessoas que estavam indo bem no seu relacionamento, mas alguém que estava de olho no relacionamento foi e disse o que não devia. Escute, eu sei que você está ouvindo, pode ser que alguém fez isso com você, alguém te prejudicou. Estes homens vão ser prejudicados de uma forma terrível. Preste bem atenção. Cortar a barba de um judeu no meio era motivo de humilhação, desonra. Eles fazem duas coisas. O rei faz duas coisas. Ele corta a barba pela metade e a sua roupa até as suas partes íntimas. Deixa tudo fora, tudo pela metade. Por quê? Desonrar, humilhar. A atitude que este rei estava tomando é por uma mentira. Cuidado com a mentira. Cuidado com o que você acredita. Deus não é um Deus de confusão. Deus é um Deus da esperança. Deus é um Deus do amor. Deus é um Deus que traz comunhão no lar. Deus é um Deus que traz comunhão em relacionamento, em amizade. Deus é maravilhoso. Só que muitas pessoas estão carregando ódio no coração, raiva, porque alguém um dia te prejudicou por uma mentira. E muitas vezes não sabemos o que fazer. E estes homens nós estamos vendo aqui, escute, alguém te falou algo, só porque a pessoa era próxima à sua, você veja que eles eram um príncipe, então eram pessoas muito próximas do rei. Então chegou contando e você, tomou aquela decisão, chutou tudo, deixou o sangue ferver, falou tudo que não deveria, humilhou, e lá na frente não era verdade. E o que está acontecendo aqui, gente? Nós estamos vendo homens que foram somente dar um recado, só foram fazer coisa boa, e acabou sendo desonrado. Tem hora que você não entende. Eu só queria fazer o bem, e só por você tentar fazer o bem, alguém te devolveu com uma certa humilhação, desonra. Escute, olha aqui para mim. Estes homens fazem o que não poderiam fazer. Vai pela metade para a nossa vida, e também a sua roupa pela metade até a parte íntima. É expor a vida. Expor a vida de alguém para ser humilhado. Sabe quem ama fazer isso? Me pergunte quem? O diabo. O inimigo ama ver um servo de Deus, uma serva de Deus, a sua vida sendo exposta. Aquilo que tanto você tentou esconder, ele ama colocar para que todos possam ver e ainda alguns rir de você, achar bonito o que está te acontecendo. Eu só fui fazer o bem, eu só fui ajudar. A Bíblia fala
que nós temos que tomar cuidado como que nós tratamos aquele que nos fazem mal. Se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a tua cabeça. Sabe o que é amontoar brasas vivas sobre a cabeça de alguém? É quando alguém te fez mal, você fala, você está com fome, eu vou te ajudar. É alguém que te fez mal e você dá água para beber, porque você fala assim, não, aquela pessoa não merece, aquela pessoa. Mas em Romanos capítulo 12 fala isso. Ele fala aquilo que o próprio Deus nos ensina. E quando amontou a brasas vivas na cabeça, significa que aquela pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, como você mudou? Antes você queria quebrar tudo. Antes você queria bater. Antes você descia o bambu. Antes você rodava o giraia. Antes você queria que o seu velho homem nascesse de novo. Antes você queria quebrar tudo. E agora? Você montou a brasas vivas na cabeça? O que te aconteceu? O que houve com você? Veja que esses homens são expostos e ainda o prendem. Porque o diabo quer isso. Olha que revelação. Corta a barba pela metade, vergonha, humilhação, machuca, a pessoa fica mal, a pessoa vê a sua vida toda sendo exposta, tudo aquilo que ela tentou esconder, tentou guardar, alguém descobriu ou contou uma pérola, quando Jesus fala, não lance pérola aos porcos, né? Lembra que Jesus fala isso? Não lance pérola aos porcos, para que você não seja quebrado pelas suas próprias falas, conversas, ou seja, tem pessoas que são quebradas por coisas que contou para alguém, uma pérola. Olha, eu queria contar uma pérola da minha vida para você, eu queria contar algo que eu passei, aí essa pessoa vai, coloca toda a tua vida para alguém chega para você e fala assim, olha, você chega e fala assim, olha, eu vou te contar uma pérola que está me acontecendo, tá? Mas não fala para ninguém. Aí de repente você chega na igreja e você chega na casa do Senhor, um outro irmão chega para você e fala assim, olha fulano, eu estou orando por você, tá? Mas como assim orando pela minha vida? Eu pedi para não contar para ninguém. Então você acaba descobrindo que alguém contou o que você contou com uma pérola. E por contar uma pérola, aquela pessoa ela é exposta, ela é quebrada, ela é machucada. E ela, aqui você vê que a Bíblia fala que aqueles homens, além de passar por uma humilhação desnecessária, não era para passar uma humilhação, não era para ser envergonhado, não era porque eles podiam, a roupa, tudo bem, cortou a roupa pela metade, expôs a parte íntima, o rei, qualquer um arrumava roupa nova, mas a barba não, a barba continuava do mesmo jeito. A barba não tinha como colocar de volta, não tinha como juntar os fios e pôr no lugar, não, pastor Vicente? O pastor Vicente tem uma barba bonita, enorme, né? Eu enchi a bola dele agora. Então veja, então você veja que a barba não tinha como, se alguém pegar esse pequeno cavanhaque que eu tenho com muito sacrifício e cortar pela metade para ele voltar a crescer, sangue de Jesus, a Bíblia fica assim, Jesus, vai de novo, Jesus, vai de novo, faz nascer. Não é tão simples. Então você veja que uma coisa acontece, ficaram presos. Tem pessoas que ficam presas, fatos que aconteceram um dia na sua vida. Tem pessoas que ficam presas por momentos de humilhação que ele passou. Tem pessoas que ficam presas que o diabo ele ama prender alguém no dia que ele passou humilhação. Ele ama prender uma pessoa naquele dia que a sua vida foi exposta. Ele fica preso. Ai, e não me fala o nome dessa pessoa, porque quando você fala, me dá um negócio. É isto, você está preso. O diabo te prendeu. O mundo espiritual te prendeu. E quando ficamos presos, que é o que mais o inimigo quer, a vida não anda, não passa, as coisas não acontecem, as coisas não caminham. E esses homens aqui presos, eles rapam com toda a força a sua barba. Mas no versículo 5, olha o que está escrito no início. Tem como colocar de novo para mim aí? Versículo 5, olha como que está aí escrito na Bíblia. Vamos lá. Em 2 Samuel 10, 5. Olha lá.
sabedor disso, ou quando soube disso, o rei soube disso. Fala assim comigo, o rei ficou sabendo. Fala de novo comigo, o rei ficou sabendo. Não adianta. O que faz, pode tirar. Quem faz algo contra ti, tem um rei que já está sabendo. Não, você não está entendendo. Toda a vergonha que você passou, toda a humilhação que você passou, você pergunta, e agora? Está todo mundo sabendo? Está tudo acontecendo, eu tenho vergonha de sair na rua, eu tenho vergonha, as pessoas ficam olhando para mim, olha aqui para mim. Só que aqui a Bíblia vai dizer que alguém contou para o rei. Fala assim comigo, alguém contou para o rei. Levante as suas mãos. Se você passou por alguma humilhação, ou se você está passando, eu tenho uma boa notícia para liberar para a tua vida. A sua humilhação já chegou até o rei. O rei já está sabendo o que está acontecendo com você. O rei já está sabendo o que está acontecendo na tua vida. Fala assim, eu recebo esta palavra, Senhor. Aí o rei fala assim, ainda no versículo 5, ele fala, fiquem, vamos ler inteiro. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados. E ele mandou dizer, fiquem em Jericó, até que a barba cresça, então volte para casa. Veja só, você não vai fazer nada. Vocês vão ficar em Jericó, porque agora vocês vão ter que deixar a barba crescer. Esta situação quem cuida sou eu agora. Quando você se vinga de alguém, ou você faz justiça com as suas próprias mãos, você resolve do teu jeito, não vai operar a justiça de Deus. Deus não faz. Se você vai resolver do teu jeito, vai lá e vai, quebra tudo, faz aquele barraco, vai, só Jesus depois fala, Senhor me perdoa. Não, não é assim. O rei diz, aquete agora, fique em Jericó, eu vou colocar a tua vida em silêncio. Ninguém vai saber o que está acontecendo mais com você. Estão pensando que você está debaixo de vergonha. E que nunca mais você vai ser o mesmo. Que nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Só que neste tempo o rei disse, a tua barba vai crescer de novo. Ou seja, ele está dizendo assim, olha, um dia você era honrado. Então estou dizendo para você que essa honra vai voltar para a tua vida de novo. Não sou meia dúzia, entendeu? Se eu fosse você, levantava as mãos, os pés e começava a dizer, a honra está voltando para a minha vida. E nessa hora é onde que vem o desafio. Qual, apóstolo? É aquele desafio de você ficar em Jericó. É você ficar na igreja. É você ficar quieto. É você esperar em Deus. É você aguardar até que cresça a barba. Até que tudo volte ao normal. O rei está dizendo para eles, da mesma forma que você era honrado por você ter a barba como eles eram, vocês vão ver sua barba crescer de novo. O rei com certeza deu roupa para eles, mas a barba não. Você vai ter que esperar. É um tempo de crescimento. É um tempo de coisas acontecer. Então, enquanto estava crescendo a barba daqueles homens, enquanto eles estavam esperando em Jericó, Deus, que Jesus simboliza, Davi simboliza Jesus, ele fala para aqueles homens, fica aqui agora. Você não pediu para passar por essa guerra. Você não pediu para passar por essa humilhação. Você não provocou essa humilhação. Você não saiu fazendo besteira, se vingando de ninguém. Você, do nada, as coisas começaram a te acontecer. Aí o rei se levanta, alguém foi lá e contou.
O rei fala: você fica em Jericó, porque agora eu vou cuidar disso. Você não está entendendo? Vou falar de novo. Enquanto você está aqui, Deus está cuidando de alguma coisa da sua vida. Enquanto você está aqui, Deus está dizendo assim: sabe aquela humilhação que você passou? Agora está chegando ao fim da sua vida. Todos que se levantaram contra aqueles homens, o rei ia dar um jeito em todos. Iam a saber que eles tinham um rei. Há alguém que precisa saber que você pertence a um rei. Porque aqui estou falando com príncipes e princesas dentro desta igreja. Alguém precisa saber que tem um rei que se levanta por você nesta noite e fala: o que você não consegue fazer, eu vou fazer por você. Eu vou agir por você. Eu entro nesta causa por você. Esta humilhação que você enfrentou, eu vou fazer chegar até você como dupla honra, diz o Senhor dos Exércitos. Fala assim: eu tomo posse, Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, agora é a hora de você esperar até que a barba cresça. Fala assim com ele, fala assim: percebe o que é isso? O que tiraram do lugar, o que mexeram na tua vida, o rei está prometendo, vai voltar como era antes e até melhor. Vai ser melhor. Cadê a igreja avivada? Cadê a igreja cheia do Espírito Santo? Aleluia! Chegamos de um jeito e o rei fala: não tem problema. Deixa eu te dar uma boa notícia. Fala assim comigo: o Deus que eu sirvo, vamos lá, mais alto, o Deus que eu sirvo trabalha por aquilo que eu não consigo resolver. Quer ver? Você quer ver? Abre a sua Bíblia. Eu estou chegando ao final. Lá no livro do profeta Isaías 64. Isaías 64. Vamos lá? Isaías 64. O que está além daquilo que você pode fazer, Deus vai fazer. Isaías 64, versículo 4. Está escrito assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem está esperando em Deus vai dar um glória bonito para Jesus. Escute isto. Olha que Deus está dizendo: o que você não consegue fazer, eu faço. Eu trabalho só para aqueles que nele esperam. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, só a parte B do versículo diz: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tudo que você podia fazer conforme as tuas forças, tu fez. Tu fez pelo teu filho, pelo teu casamento, pela tua casa, pela tua vida, pela tua força. Chegou o limite da tua força. Agora Deus vem aqui, o rei manda você ficar em Jericó. Ele fala: agora eu faço aquilo que você não pode fazer. Tem coisas que eu e você, pela nossa força, tentamos resolver, sim ou não? Só que aqui o autor de Eclesiastes está dizendo assim: olha, tudo quanto vier na tua mão, faze segundo as tuas forças. Então tem coisas que vai além das minhas forças. Salmo 37, verso 5 diz: entrega o teu caminho, confia nele, e o mais ele fará.
Deus trabalha, não é para aquele exatamente que precisa, mas aquele que nele espera. Eu preciso, você precisa, a igreja precisa, mas Deus não está dizendo para você, tudo bem que você precisa. Ele quer que você espere Ele fazer. Ele vai fazer. Você está tentando com as tuas forças resolver algo, mas você não vê nada sair do lugar. O que está acontecendo? Barba pela metade. Você está preso a uma situação que te aconteceu. E o rei fala assim: peraí, eu quero te libertar desta prisão. Eu tirei você, agora eu te coloco em Jericó e falo: fica aí até a barba crescer. Aquilo que você não consegue fazer, eu tomo a frente hoje. O Deus que nós servimos, vou ler de novo: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Tem uma igreja que espera pelo Senhor aqui? Tem um povo que está esperando Deus fazer? Então fala assim: eu espero no Senhor. Olha para o teu irmão, fala assim, só mais uma vez. Fala assim para ele: sabe o que move Deus? É quem espera. Fala: espera. Que pode acontecer daqui meia hora, daqui uma hora. Amanhã, quando você amanhecer, um WhatsApp chegando com uma boa notícia para você. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. Espera. O que eu não consigo fazer, Deus vai fazer. Deus trabalha por aquilo que eu não consigo. Anote isso: Deus trabalha por aquilo que eu não consigo resolver. Hashtag. Coloca lá na sua rede social, no seu WhatsApp. Coloca lá: aquilo que eu não consigo resolver, Deus vai fazer. Deus é Deus na minha vida. Agora vamos lá, estou chegando ao final. Salmo 40, verso 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Duas coisas. Fala assim comigo: duas coisas. Eu tenho que esperar e não parar de clamar. Vamos falar mais alto? Eu tenho que esperar e não parar de clamar. Sabe por que tem muita gente cansada? Porque quer fazer o que Deus tem, que é o Deus que tem que fazer. Então você fica carregando peso que não é teu. Você fica carregando peso desnecessário. E aqui Deus está nos ensinando através da sua palavra. Crente abençoado que está aqui neste culto, que está assistindo, Deus está dizendo: espere, que a qualquer momento uma porta, algo maravilhoso vai lhe acontecer. E eu encerro aqui no Salmo 118, verso 5. Eu vou ler na tradução NBV. Cercado por terríveis problemas, pedi a ajuda do Senhor, e Ele me livrou da angústia. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, me dando ampla liberdade. Deus me colocou num lugar espaçoso. Irmão, veja, se aqueles homens não ficassem em Jericó, a vergonha continuaria. Se você não aprender a ficar em silêncio, esperar, resolver da tua maneira, não tem como Deus fazer. Espera. Eu sei que a espera, você fala, é difícil, mas para quem confia, espera. Sim ou não? Então tá bom. Você pode ficar de pé glorificando ao Senhor?